pouquinho a mais sobre essa questão, tá? Na próxima aula eu volto e comento um pouquinho a mais para a gente poder ter tempo de falar do potencial elétrico. Então, vamos lá. Pessoal, o pessoal que está me acompanhando que não pôde estar na aula hoje, tá? E o pessoal que está aqui na aula, a gente vai falar sobre o potencial elétrico. E o que é o potencial elétrico, tá? Aí aqui eu coloquei 2 exemplos, tá? Aqui é o potencial elétrico gerado, gerado num gerador em si, tá? Dentro de um circuito elétrico, e aí a gente vai ver mais para frente. E aqui eu tenho um potencial elétrico gerado dentro de um campo elétrico de uma carga positiva, tá? Uma outra carguinha positiva está se movimentando de um ponto A até o ponto B, e aí eu vou ter o conceito do campo elétrico que a gente vai começar a conversar mais para frente, tá? E antes de falar sobre o potencial elétrico, a gente tem que falar sobre o trabalho de uma força elétrica dentro de um campo, tá? Um campo uniforme que a gente estudou. O que era o campo uniforme? Campo uniforme era um campo onde as linhas de força eram paralelas entre si. Essas linhas de força, elas têm as mesmas distâncias entre si, tá? E a intensidade do campo elétrico em qualquer ponto desse nosso campo elétrico uniforme tem a mesma intensidade. Então, o campo elétrico tem a mesma intensidade em qualquer um desses pontos aqui, tá? Então, o campo elétrico tem mesma intensidade em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto, tranquilo? E aí, o que é o trabalho dessa força? Então, a gente viu que dentro desse campo elétrico, eu tenho a ação de uma força, e se essa carga for positiva, essa força vai ter o quê? A mesma direção e sentido do campo elétrico. Professor, se essa força gera um deslocamento, e aqui ó, o que está acontecendo com essa carga, ela está se deslocando do ponto A para o ponto B, o que eu tenho gerado em cima dessa força aí? Você estudou tanto na Física 1 quanto lá na Física 2 sobre o trabalho. E aí você lembra que o trabalho, ele era o quê? Uma energia associada ao deslocamento de um certo corpo com massa, ou uma carga, nesse caso aí também, que possui uma carga não especificada nesse exemplo aqui, tá? Então, essa energia, ela vai fazer com que haja o quê? O movimento dessa carga através dessa força Fe, fazendo com que ela se movimente essa distância D, tá? Do ponto A até o ponto B, dentro do campo elétrico uniforme. E aí, vamos supor, como a gente falou, que essa carga, ela está se movimentando, ela é positiva, e ela sofre esse deslocamento de A até o ponto B. A força A, a força Fe, ela tem qual é a equação que vai determinar essa força elétrica? Você estudou comigo. Vai ser carga Q vezes a intensidade do campo elétrico. Então, vamos lá. Carga age sobre... A força age sobre a carga de teste, né? Sobre essa carga aqui, Qzinha, faz com que ela se desloque a uma distância D. Essa força, ela é constante. Por que ela é constante? Porque o campo elétrico também é constante, é uniforme, tá? Porque o campo elétrico, ele é uniforme, ele é constante. Seja D, o módulo de deslocamento de A para B, e as forças dadas pela produto entre a carga e o campo, a definição do trabalho é o quê? Você lembra lá? Trabalho na Física 1? Trabalho era o quê? Força vezes deslocamento. Não é isso? Quem é força no nosso quesito do campo elétrico aqui? Força é quem? A nossa força elétrica que gera um deslocamento. Quem é a força elétrica? Carga vezes o campo. Então, a nossa força elétrica vai ser carga vezes a intensidade do campo, isso tudo vezes a minha distância. Logo, quem vai ser o meu trabalho? O trabalho de A para B executado na carga vai ser quem? Q vezes o campo vezes a distância. Beleza? Esse trabalho, ele está sendo realizado de A para B. Se ele é um trabalho positivo, então nós chamamos de trabalho motor, pois a força elétrica está a favor do meu deslocamento. Então, o meu deslocamento está no mesmo sentido do meu campo. Se a carga fosse levada agora no sentido contrário, se eu tivesse a carga nesse sentido aqui,
e ela fosse levada de B para A. O que eu teria aqui? O deslocamento está no sentido do campo. Se a minha carga estivesse se deslocando no sentido contrário ao campo, o que a gente teria? Um trabalho negativo. Logo, a gente teria o quê? Um trabalho resistente. Então, é isso aqui que estaria acontecendo. O trabalho de B para A seria quem? Menos força vezes deslocamento. Por que menos, professor? Porque lembra que a distância, ela é o quê? Final, distância final, menos distância inicial. Lembra disso? Então, quem vai ser a minha distância? Se a final agora, vamos dizer que aqui fosse a final, ponto A, fosse, por exemplo, vamos colocar um valor aqui, 0,2. E aqui, por exemplo, fosse 0,6. Então, quem seria a minha final agora? A final seria 0,2 menos a inicial, que seria 0,6. Então, seria quanto a minha distância percorrida? Menos 0,4 metros. Só para você entender por que vem o sinal negativo. E aí ele chama esse trabalho de trabalho resistente, onde o trabalho é negativo, que seria contrário ao vetor de deslocamento, que está no sentido de quem? Do campo elétrico. Beleza? Professor, lembra lá da física 2? O trabalho, ele não dependia do teu quê? Não dependia da tua trajetória. Então, se eu pegasse um ponto aqui, C qualquer, e depois viesse até B, quando eu quisesse encontrar o trabalho de A até B, não importaria quais foram os percursos que aquele meu objeto fez, ó. A minha carga fez, ó. Ela poderia fazer esse percurso aqui, ó, percurso 1, poderia fazer esse percurso 2, não importa. O trabalho, ele não depende da minha trajetória, mas sim de quem? Dos pontos inicial e dos pontos finais. Então, independente do campo que eu tiver, então eu posso ter aqui um campo qualquer, ó. Aqui, ó, eu já tenho a mudança da intensidade do campo. É diferente do que esse campo aqui, é 2, tá? Então, eu tenho intensidades diferentes. Por quê? Porque não é mais um campo uniforme. Mas mesmo num campo uniforme, o trabalho não vai depender de quem? Da minha trajetória. Então, eu posso ter N trajetórias. Trajetória 1, trajetória 2, trajetória 3, não importa. O trabalho vai sempre depender apenas de quem? Do ponto inicial e do ponto quem? Final, tá? Então, aqui nós temos a nossa conclusão. Quando uma carga elétrica que se desloca num campo qualquer, do ponto de A para B, o trabalho da força elétrica resultante, que age em Q, não depende da forma da trajetória que liga A com B. E sim vai depender de quem? Dos pontos. Final, né? Final e inicial, tá? Das extremidades, apenas os pontos A e B. Tranquilo? E aí a gente vai ter o nosso conceito do que é o potencial elétrico. O potencial elétrico, ou tensão elétrica, tá? Também chamada de tensão elétrica, o que ela é? Ela é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre quem? Entre dois pontos distintos de uma região dotada de campo elétrico. Então, o nosso potencial elétrico, ele é a energia associada a cada um. Nós vamos ver que esse conceito aqui, ele é chamado de DDP, tá? Ou diferença de potencial, tá? Professor, essa DDP, ou diferença de potencial, é o quê? É a quantidade de energia necessária para mover uma carga entre dois pontos distintos de um campo elétrico. Então, você tem aqui dois pontos distintos de um campo elétrico. Quando eles vão se movimentar de A para B, você tem um trabalho, uma energia que foi efetuada para que essa carga se deslocasse de um ponto a outro. Essa energia que vai ser em forma de um trabalho, para que haja um deslocamento, é chamada de diferença de potencial. Essa energia
para fazer com que ele se desloque entre dois pontos. Ela é chamada de DDP, ou diferença de potencial. Professor, nós daqui a pouco vamos encontrar o que é o potencial em si. O potencial em si é essa energia, só que associada ao ponto, tá? Então, aqui a gente está falando da DDP, que é essa diferença, né, essa diferença entre dois pontos, tá? É essa energia associada ao movimento dessa carga entre dois pontos, tá? DDP. Considere uma carga elétrica Q num campo elétrico qualquer. Qual vai ser o trabalho que vai ser realizado para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B? Vai ser o quê? Vai ser, vamos lá, o trabalho realizado para deslocar a carga elétrica do ponto A para o ponto B é o mesmo, independente da trajetória. A gente falou que depende apenas do ponto inicial e final. Entretanto, verifica-se que se a outra carga, se eu pegar uma outra carga, que nem a gente fez, deslocada entre os pontos A e B, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma carga de 1 microcoulomb. Se eu pegar ela e deslocar ela do ponto A até o ponto B, a gente vai ter um valor de trabalho. Então, a gente vai ter um valor de trabalho que eu possa ter aqui, vamos colocar um valor qualquer, tá? Se aqui a distância for uma distância de 1 metro, tá? 1 metro, e aqui a nossa força for uma força de 1 newton, tá? Então, quanto é que seria o trabalho efetuado nessa carga? Trabalho é a força elétrica vezes o deslocamento, tá? Trabalho vai ser quem? Q vezes E vezes a distância, lembra? Quem é o campo? Vamos imaginar que o campo, nesse ponto, é porque não é uniforme, né? Mas eu vou colocar um valor de campo qualquer aqui, ó. Campo nesse ponto vai ser de 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, vamos lá. Trabalho de A até B vai ser quanto? 1 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, que é 10 a quinta, vezes a distância, que é de 1 metro. Trabalho de A até B vai ser quanto? Vai ser 10 a menos 1, né? Então, 10 a menos 1, o quê? Joule. Professor, se eu botasse uma outra carga aqui com um valor Q2, de 2 vezes 10 a menos 6, Coulomb. O trabalho é o mesmo? Não. O trabalho vai ser quem? De A até B vai ser carga vezes o campo vezes a distância. Que é quanto? Carga é 2 vezes 10 a menos 6. Campo, 10 a quinta. E a distância, 1 metro. Quanto é que dá isso aí? 2 vezes 10 a menos 1, que é igual a 0,2 joule. E aqui, 0,1 joule, tá? Então, percebam, se eu alterar o valor da carga, o que eu mudo? O valor do meu trabalho. E aí é o que ele fala aqui, ó. Entretanto, verifica que se outra carga for colocada entre os pontos, eu altero o valor do trabalho, beleza? Porém, essa razão aqui, ela permanece constante. Por quê? Quem é essa razão? Você lembra? Trabalho é igual a carga vezes o campo vezes a distância, correto? Se eu passar a carga dividindo, vai ficar assim, ó. E vezes a distância é igual ao quê? Trabalho dividido pela carga, correto? O valor do trabalho, ele pode mudar. Só que essa razão aqui, ó, campo vezes a distância, ela vai permanecer sempre o quê? Constante. Por que, professor, constante? Porque o campo elétrico, ele vai apenas depender de quem? Do ponto final e do ponto inicial, onde está atuando o deslocamento daquela carga. E esses valores de distância e de campo não vão mudar, a não ser que você tenha um campo qualquer, né? No caso aqui, né? Essa intensidade aqui possam ser diferentes. Mas, dentro de um campo uniforme, por exemplo, essa razão aqui, ela não vai mudar. Ela vai ser igual, tá? Tanto num campo qualquer também, né? Se a gente pegar aqui a intensidade desse campo elétrico passando em cada uma dessas regiões, se eu botar aqui uma intensidade de 10 a quinta Newton por Coulomb, né? O campo elétrico em si é 10 a quinta
em toda essa região aqui onde estão os meus 2 pontos, tá? Mas aí, se a gente for analisar pontualmente, aí já é outro caso, tá? Mas vamos lá. Então, aqui permanece constante, tá? Esse produto, campo vezes a minha distância. Então, como essa grandeza ela permanece constante, o teu valor do trabalho pode mudar, mas essa grandeza, essa divisão permanece constante por causa que se isso aqui for constante, esse lado também é uma constante, beleza? Então, se isso é constante e vai apenas depender do ponto A e ponto B do campo, a gente pode identificar essa razão aqui por essa diferença aqui, ó, VA menos VB. E quem é essa VA menos VB? É justamente a nossa diferença de potencial, DDP, dada por esse Uzinho aqui, tá? E esse Uzinho recebe o nome de diferença de potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, esse nosso potencial aqui vai ser VA menos VB, tá? E quem vai ser esse nosso potencial? Esse nosso potencial elétrico é igual a essa razão, ó, do trabalho pela carga. Tranquilo? E vezes D é uma constante que depende apenas dos pontos A e dos pontos B. Então, eu posso trocar esse E vezes D por essa diferença entre os pontos, já que eu vou apenas depender do ponto final e do ponto inicial. Então, vai ser VA menos VB. Quem é VA é o potencial no ponto A, e quem é VB, potencial no ponto B. Então, em vez de eu considerar o campo elétrico e a distância, eu considero apenas quem? Apenas o ponto inicial e o ponto final. E é o que eu estou fazendo. Ó. Então, essa minha grandeza aqui, nós vamos conhecer ela como DDP, diferença de potencial. Logo, nós vamos ter uma equaçãozinha que vai ser gerada aí, que é essa equação aqui, ó. VA menos VB é igual a trabalho vezes a carga, dividido pela carga. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê, professor? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Trabalho é igual a carga vezes diferença de potencial. Então, entre 2 pontos A e B, a gente vai considerar apenas o quê? O potencial nos 2 pontos. E aí aqui eu tenho 2 situações diferentes, ó. VA e VB, e aqui várias trajetórias, e aqui só os pontos específicos. Então, quem é que vai ser o meu trabalho gerado por uma carga se movimentar do ponto A até o ponto B? O meu trabalho vai ser quem? Vai ser a carga vezes o meu U, que é a minha diferença de potencial. E quem é U? É o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Tranquilo? Qual é a unidade do trabalho, professor? A unidade do trabalho é dada em Joule. Qual é a unidade da diferença de potencial, professor? Que é esse U aqui. Se você isolar, U vai ser trabalho dividido pela carga. Quem é cada uma das unidades? O trabalho é dado em Joule e a carga é dada em Coulomb. Então, vai ser Joule por Coulomb, que vai dar o quê? A nossa unidade chamada de volt, beleza? Então, a unidade da nossa diferença de potencial é dada em volts, tá? Tranquilo? E aí eu botei uma questão para a gente treinar. Uma carga elétrica, ela é transportada de um ponto A até um ponto B. Então, a gente tem aqui, ó, ponto A, ponto B, e aí a gente tem uma carga elétrica de 1 microcoulomb. Beleza? Então, ela é transportada do ponto A até o ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age em Q, ela realiza um trabalho de 10 a menos 4. Então, você tem aqui, ó, uma força que age para que essa carga se movimente de A até B, e o trabalho que age em cima dessa carga é quanto? 10 a menos 4 Joule. Tá? Determine a DDP entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Trabalho é carga vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Se eu quero a diferença de potencial, eu isolo, ó, trabalho
pela carga. Logo, quanto é que é esse valor? 10 a menos 4 dividido pelo valor da carga, que é quanto? 1 vezes 10 a menos 6. Quanto é que dá isso aí? Resolvendo isso aqui, vai ser 1 vezes 10 a menos 4 vezes 1 vezes 10 menos com menos mais, né? A sexta, né? Então, quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 1 vezes 10 a segunda, que é a mesma coisa que 100, o quê? Volts. Beleza? Encontramos a nossa DDP. Quanto é que é o potencial elétrico de A, adotando-se B como referência? Então, se o B é a minha referência, então a gente diz que o potencial em B é 0, tá? Ele é a minha referência. Então, vamos lá. Potencial em A, sabendo que o potencial em B é 0. Como é que eu posso encontrar ele? Trabalho é Q vezes VA menos VB, correto? Se VB é minha referência, ele vai ser 0. Então, eu vou encontrar apenas o de A. Então, VA vai ser quem? Trabalho dividido pela carga. Quanto é que é o trabalho? 10 a menos 4, a carga 1 vezes 10 a menos 6. Quanto é que dá isso? Os mesmos 100 volts. Beleza? Então, 100 volts aqui e 100 volts embaixo. Tranquilo, gente? Então, potencial, diferença de potencial elétrico, o que, que ela é? Só revisando. Diferença de potencial elétrico. Ela é a quantidade de energia necessária para mover, realizar um trabalho sobre uma carga entre dois pontos. Beleza? Então, é a energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos. Tá bom? Então, essa é a nossa DDP. Professor, essa diferença de potencial, ela tem alguma coisa a ver com corrente elétrica ou um circuito elétrico? Total relação, tá? A gente vai ver mais para frente essa relação que ela tem. Professor, o que seria o potencial elétrico em um ponto? O potencial elétrico em um ponto seria aquela energia associada ao trabalho naquele ponto, daquela carga naquele ponto, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai treinando mais e vendo como é que eu posso encontrar esse potencial, tanto de uma carga em vários pontos, ou um potencial de uma única carga em um único ponto, e vamos fazer mais questões sobre DDP. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu interromper aqui a minha aula aqui, tá? E aí a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Professor, Um abraço, professor, com Deus, professor. e até a próxima. Deixa eu só interromper aqui a gravação.